Fala pessoal, beleza? Então o tema de hoje é um questionamento que está sempre em alta nas academias e também aqui na internet, que é a divisão ideal para as mulheres que desejam desenvolver mais pernas, glúteos, quadríceps, parte posterior da coxa. Quanto é legal treinar, como é legal dividir esse treinamento durante a semana. Então é isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo de forma bem didática e bem simplificada para vocês entenderem melhor e conseguir dividir o treinamento da melhor maneira. Então agora, bem dizer, uma consultoria grátis sobre divisão de treino para as mulheres que desejam dar esse foco na parte inferior do corpo, né? Primeiro tipo de treino, a pessoa mais iniciante, eu vou jogar o treino de inferiores 2 vezes na semana, segunda e quinta. Superior na terça, aeróbico na quarta, superior na terça, aeróbico no sábado. Quando eu estou iniciando com esse aluno, geralmente eu não divido esse treino de inferiores. Esses 2 treinos vão ser da perna de maneira completa, porque eu preciso da repetição dos mesmos movimentos básicos para conseguir ter esse desenvolvimento tanto de padrão de movimento quanto de força. Então nesse primeiro treino eu não vou fazer essa divisão até essa pessoa pegar bem o ritmo do treinamento da maneira que eu quero que ela treine. Para dar sequência nesse treinamento e progredir ele, eu particularmente gosto de dividir a perna aqui entre a parte do quadríceps e a parte posterior e glúteos. Por quê? Porque para mim chegar numa séries legais em worksets de quadríceps, por exemplo, 8, 10, 12 repetições com uma carga legal, eu tenho que ter séries anteriores de aquecimento para chegar nessa lubrificação, nessa ativação legal do músculo. E para isso eu vou precisar de um volume de treino maior sobre o quadríceps. Então eu vou precisar de um dia só para o quadríceps para chegar nesse desempenho. No outro dia eu vou focar só no posterior e glúteo com essas séries progressivas até chegar em cargas ideais. Vou treinar eles menos vezes na semana, sim, mas vou conseguir aplicar um volume de treinamento maior na mesma sessão. E a gente sabe também que isso pode ser bem positivo para a hipertrofia e para essa melhor estética. É lógico que essas maneiras de dividir o treino, elas não precisam ser completamente engessadas. Se eu quero dar mais foco no quadríceps, eu posso jogar algumas séries de quadríceps nesse dia do posterior e glúteo. Se eu quero dar mais foco no posterior e glúteo, eu posso jogar algumas séries dele lá no dia de quadríceps. Eu só quis dizer que eu divido para conseguir dar uma tensão maior para o mesmo músculo, mas posso acrescentar algumas séries a mais para ajudar nesse cálculo do volume semanal e conseguir trazer mais hipertrofia aonde esse meu aluno vai precisar mais. A divisão que eu mais uso quando o aluno sai do período de adaptação é essa segunda divisão. Mas alguns alunos eu posso optar por jogar esse treinamento de perna 3 vezes. Isso é mais difícil? Sim. Por que é mais difícil? Porque a pessoa vai ter menos tempo de recuperação entre esses treinamentos de perna. Ela vai treinar no segundo quadríceps, na quarta posterior e glúteo de maneira mais isolada. Por quê? Para não utilizar os exercícios mais dinâmicos que também vão ter esse trabalho do quadríceps e do glúteo. E na sexta o treinamento do glúteo, que também tem alguns exercícios mais livres. Após o glúteo eu vou ter mais 2 dias de intervalo para voltar no treino de quadríceps. O que acontece nessa divisão? Se a pessoa falta o treino, ela vai acabar bagunçando essa divisão e vai ter que ter um ajuste diário sobre ela. Então essa divisão encaixa na pessoa que seguir religiosamente a rotina de treino. Outra observação, uma pessoa que não tem um sono ideal, uma alimentação ideal, não vai conseguir se recuperar de tanto treino assim de maneira mais exaustiva. Então isso também é um fator que a gente deve avaliar antes de prescrever uma divisão com mais treinamentos de perna na mesma semana. Vale lembrar que esse aspecto das faltas no treinamento também tem que se enquadrar nas outras divisões. Se tu faltou o teu treino da segunda, tu for fazer ele na terça, o ideal é tu descer os próximos treinos para eles não ficarem muito próximos e isso não dá conflito. Existem alunos que eu tenho que fazer os treinos próximos ou até um no dia posterior ao outro, sim, mas aí vai dar escolha dos exercícios. Eu tento adaptar os exercícios de maneira que o dia anterior não atrapalhe o próximo treino. Por isso que a gente precisa de um atendimento personalizado para fazer esse ajuste quando há necessidade. Basicamente é dessa forma que eu trabalho com meus alunos tanto no personal quanto na consultoria online, e é lógico que através da avaliação e dos objetivos dessa menina eu consigo dividir esse treinamento da melhor maneira possível. Se eu quero puxar mais no quadríceps,
se eu quero puxar mais na região do glúteo, se eu quero puxar mais o posterior, a porção mais inferior ou a porção mais superior do quadríceps, eu vou jogando essa divisão de treinamento. A ideia que deve ficar clara desse vídeo é que a maneira que a pessoa quer treinar, na maioria das vezes, não é a maneira que ela deveria estar treinando, principalmente nessa parte inicial aqui. A pessoa já quer chegar dividindo o treinamento em quadríceps, posterior, glúteo, e ela deveria passar por esse processo geral para desenvolver força, desenvolver resistência muscular localizada. Porque se ela começa a fazer um treino inteiro de quadríceps, da metade para o final ela não tem mais resistência muscular e acaba com cargas ridículas, e isso não vai ser benéfico para a hipertrofia dela. Então ela mesclando esses grupamentos pode facilitar isso. Pode ser até que no início ela mescle o inferior com o superior para conseguir ter uma resistência melhor, até chegar nesse ponto aqui dela conseguir dividir o treinamento em um dia para treinar somente uma região do músculo. O que acontece algumas vezes é que o pessoal acaba vendo no Instagram algumas divisões de atletas ou de blogueiras, pessoas famosas, enfim, que conseguem treinar muitas vezes na semana a perna, mas desconsideram o estilo de vida dessa pessoa, tanto da parte do descanso, quanto da alimentação e até dos hormônios, que a gente sabe que com o hormônio a pessoa vai ter uma recuperação muito mais rápida e vai conseguir repetir por mais vezes na semana o mesmo grupamento. Isso também deve ser considerado numa prescrição. Então, para resumir sobre divisão de treinamento, a melhor maneira é tu avaliar a pessoa quanto ao nível de treinamento que ela tem, quanto aos objetivos estéticos que ela tem, de acordo com o físico que ela está no momento, e também quanto à rotina dela extra academia, que é essa parte da alimentação, do descanso e todos esses recursos que ela pode estar usando. A partir disso, sim, tu vai conseguir planejar essa divisão de treinamento que se encaixe com aquela pessoa e ela consiga chegar nos resultados esperados. O que a gente pode ter é não ter pressa, respeitar todos esses processos de desenvolvimento para chegar na divisão mais legal, visando essa hipertrofia dos membros inferiores. Quem gostou desse vídeo, dá o like, compartilha, comenta, que isso vai nos ajudar a continuar trazendo esse conteúdo legal aí para vocês. Valeu!